Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Hoje estamos mais felizes devido à visita de alguns amigos que vieram de Maringá, no estado do Paraná. É uma honra contarmos com a presença do nosso querido Roberto, do nosso querido Reinaldo, do Lucas, e acompanhados também do nosso querido João e do não menos querido Guilherme. Como fazemos semana a semana, hoje estudaremos o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena nós iniciarmos com a leitura daquele trecho que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Muito bem. Então, como temos aprendido com o nosso querido Haroldo Dutra Dias, essas duas colocações que o Mestre Jesus faz, tanto o amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, e também amareis o vosso próximo como a vós mesmos, encontram-se lá na Torá. A Torá é o livro do judaísmo que é composto por 5 livros: Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Levítico e Números. E lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, encontra-se esse ensinamento: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E também na obra Levítico, no livro Levítico, que também faz parte da Torá, então no Levítico,
capítulo 19, versículo 18, nós vamos encontrar: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Na verdade, na tradução do original hebraico, está: amareis o vosso irmão como a vós mesmos. E lá no judaísmo, na época de Jesus, havia uma dupla interpretação dessa passagem. Amareis o vosso irmão. Muitos doutores da lei, muitos sacerdotes lá do judaísmo entendiam amareis o vosso irmão apenas judeu. Então, se um judeu estava precisando de ajuda, se um judeu estava doente, se um judeu encontrava-se ferido, como ele é meu irmão, então eu deveria ajudá-lo. Agora, se aquela pessoa que se encontrava jogada na rua, ferida, passando necessidade, se essa pessoa era grega, ou era romana, ou era de outra nacionalidade, aí como ele não era meu irmão, não é judeu, não é meu irmão, então eu não precisava ajudar. Então, por isso que lá, naquela passagem, na parábola do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, todos sabemos, é aquela parábola que conta a história de um homem que havia sido ferido e que o sacerdote passou, viu que ele estava ferido e não parou. Aí veio o escriba, logo em seguida ao sacerdote, viu que o homem estava ferido e também não parou. E um samaritano que cruzava o caminho, o samaritano, ele tinha uma briga com o judeu lá na época. Só que, apesar dele ser inimigo do judeu, ele parou e cuidou daquele homem que estava ferido. Cuidou daquele homem que estava ferido sem saber se era samaritano, se era judeu. Para ele pouco importava, ele queria ajudar aquele homem que estava ferido. Então, por esse motivo é que o sacerdote, lá naquela parábola do bom samaritano, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Ou seja, quem é o meu irmão? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Depois que ele conta a parábola do bom samaritano, ele pergunta para o doutor da lei que tinha perguntado para Jesus: para você, quem foi o próximo daquele homem que havia sido ferido? E o doutor da lei, que era judeu, ele teve que reconhecer que o próximo foi aquele homem que agiu com misericórdia. Ou seja, foi o samaritano. Foi o próximo, apesar de não ser judeu. Foi o próximo, apesar de não ser judeu. Acho que agora deu. Pode falar, João. Isso, não. Boa noite a todos. Exatamente, eu queria falar assim que foi o próximo, apesar de não ser judeu, né? Isso, exatamente, Marcelo. Exatamente. Então, lá no original hebraico, quando Jesus fala: amareis o vosso próximo como a vós mesmos, é porque tinha esse entendimento do amareis o vosso irmão. Muitos judeus na época e até hoje, muitos judeus entendem que ele só tem que ajudar quem é da minha raça, quem é da minha turma. Quem é da minha turma eu vou ajudar. Agora, se não é da minha turma, se não é da minha raça, se não é do meu povo, aí eu não tenho obrigação de ajudar. Se não é da minha família, né? Se não é da minha família. Não tem aquela história engraçada, de vez em quando a gente vê aquelas questões assim de... teve um acidente, enfim, né, alguma coisa triste aconteceu com um grupo de crianças, né? Aí a pessoa fala: não aconteceu nada com meu filho, graças a Deus, tô tranquilo. E os filhos dos outros, né? É uma falta de caridade, né, Marcelo? Assim, só os nossos filhos que são importantes, todos nós não somos filhos de Deus, não é verdade? Sim. Então, assim, nós somos de uma única família, né? E
Eu fico assim chocado às vezes quando eu vejo uma situação dessas, as pessoas fazem tão naturalmente um comentário, né? Acredito que muitos de nós já temos visto essa situação, né? Alguém chegar e comentar assim: nossa, graças a Deus não aconteceu nada com meu filho. Os outros, né? Exatamente. Triste, né? Triste. Muito triste. Muito triste. Então, e aí, na época de Jesus, também havia uma corrente, que era uma corrente minoritária, que entendia que o próximo era a humanidade toda. Não importava se era só judeu. Podia ser judeu, grego, romano, que é uma corrente que foi liderada por um estudioso chamado Hilel. Esse Hilel foi avô de Gamaliel, e o Gamaliel foi o instrutor de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso. Entendeu? Então, para esse Hilel, que era um estudioso lá do judaísmo da época, para ele, irmão era qualquer pessoa. Não interessa se é corintiano, se é vascaíno, se é flamenguista, se é palmeirense, todos somos irmãos. Entendeu? Se é do partido A, do partido B, não interessa. Então, se você está passando dificuldade e você está cruzando o meu caminho, a minha obrigação é estender mãos generosas para você. Da mesma forma que poderia ser eu que estava lá no estendido, ferido na rua, ou abandonado, enfim, as mais variadas situações. Um outro comentário que a gente sempre aborda nesse capítulo, João e amigos, é aquele comentário sobre o significado do amor. Então, amor naquela época, amor tinha 4 sentidos, 4 significados, né? E principalmente pelo fato de que na época a língua mais conhecida era o grego. O grego era aquilo que é o inglês hoje. O inglês é a língua considerada universal. Então, na época, o grego é que era a língua mais conhecida, a cultura mais conhecida. E no grego, a palavra amor tem 4 significados. Então tem o amor eros, tem o amor storge, tem o amor philos e o amor ágape. Inclusive o amor ágape, viu, Roberto? Você que é um amigo que frequenta a Igreja Católica lá de Maringá, tem um livro que é muito bonito, que é escrito pelo padre Marcelo Rossi. E o título é Ágape. Então, ágape é esse significado que nós vamos fazer a distinção agora. Então, por exemplo, amor eros. O amor eros é aquele amor que nós nutrimos, que é fruto da atração sexual. Então, a atração sexual, imagine você, né? Se a relação sexual não fosse prazerosa, se ela fosse dolorosa, será que a população do planeta teria 7 bilhões de pessoas hoje? Então, quer dizer, a relação sexual, ela é prazerosa justamente para facilitar a perpetuação da espécie humana, né? E, evidentemente, que a atração sexual é o primeiro passo que faz com que nós tenhamos o sentimento desse amor, a princípio, de atração sexual, e que com o tempo vai se desenvolvendo e vai tomando um outro significado ao longo do tempo no casamento, por exemplo, ou na união consensual, ou naquilo que começou pelo namoro, enfim, as mais variadas situações. Que começa na linha mais física, né, vamos dizer, igual você está dizendo aí, e depois vai se espiritualizando, né, quer dizer, muitas vezes, depende, existem casos e casos, né, aqueles casos de amor à primeira vista, assim, você já chega, já bate o olho, já se apaixona e, né, existe aquela afinidade, enfim, mas muitas vezes é isso aí mesmo, né, Marcelo, tem essa parte da atração física tal, que
aproxima as pessoas, né? E na sequência vão se conhecendo, vão cultivando aquele amor assim mais espiritualizado, né? Sem dúvida, é uma evolução. E o amor Eros, todos conhecemos, né? Que Eros era aquele deus grego, depois, passando para o latim, ficou conhecido como Cupido, o deus Cupido. Então, Deus Cupido e Deus Eros, lá na mitologia romana e lá na mitologia grega, era a representação desse tipo de amor. Tanto é que era simbolizado por uma criança que vivia com arco e flecha. E esse deus grego, o Eros, quando ele flechava o coração, quando uma pessoa se sentia atraída por outra, então eles falavam que tinham sido atingidos pelo deus Eros, né? Pela flecha do deus Eros. Entendeu? Olha que coisa bonita, né? Significativa, né? É uma imagem muito, muito interessante, muito bonita. Principalmente para a época. Muito bem. Aí, o outro tipo de amor que os gregos entendiam à época e também outras culturas influenciadas pelos gregos, é o amor estorge. O Guilherme, confirma para mim se é amor estorge ou se é esforge. Porque eu tô com essa pulga na orelha aí, mas eu acho que é estorge. Estorge, né? Então, o amor estorge é aquele amor que nós nutrimos pelos nossos familiares. Então, é o amor pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos parentes, né? Sobretudo pelos familiares, unidos pelos laços sanguíneos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando o nosso filho fica doente, para nós é motivo de muito sofrimento, e isso faz com que nós nos desdobremos em dedicação e carinho para amparar aquele que é do nosso sangue. Na evolução desse conceito de amor, nós vamos encontrar o amor philos. O que é o amor philos? Philos, do grego, significa aquele que tem afinidade. Então, são principalmente os nossos amigos. O amor philos é assim: você tem simpatia por mim, eu também tenho simpatia por você. Você gosta de mim, eu também gosto de você. Que é aquele amor principalmente representado pelos nossos amigos. E todos sabemos que para uma amizade ser considerada sólida, uma amizade ser considerada duradoura, os antigos usavam aquela expressão que eu considero válida mesmo nos dias de hoje, que para que uma amizade se estabeleça, para que uma amizade seja uma amizade verdadeira, esses amigos precisam esvaziar um saco de sal. Ou seja, uma saca de sal. Uma saca, porque o saco, a gente ouve falar do saco, a gente pensa naquele saco de sal que vende no mercado de 1 quilo. A saca, que ele se refere, é aquele de 50 quilos. 50 né? quilos, é aquele maior. Haja anos para consumir, né? Bem lembrado, eu acho que você fez a figura correta. Na minha cabeça era isso mesmo, viu, Guilherme? Mas é bom fazer essa distinção, que seria uma saca de 50 quilos mesmo. Ou seja, amigos reais, amigos verdadeiros, são aqueles, não é só naquele momento de tomar cerveja sem álcool, né? Que nós espíritas só fazemos uso de cerveja sem álcool. Então, não é só naquele momento da confraternização. Amigo real é aquele que no momento difícil estende a mão para você e vice-versa. E há a reciprocidade, e há a cumplicidade, há o companheirismo nos momentos bons, mas também nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de, estamos aí, estamos juntos. E na evolução do conceito desse amor dos gregos, nós vamos encontrar o amor ágape, que é o título do livro do nosso querido padre Marcelo Rossi. O amor ágape, aí já é o amor que Jesus veio nos ensinar como que é.
É o amor que não espera recompensa. É o amor que o samaritano mostrou para aquele homem que se encontrava caído e que ele nem sabia de que origem era. É o que o samaritano estendeu a mão, cuidou das feridas, colocou-o no cavalo, levou até a hospedaria, pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele homem, pagou adiantado, porque ele voltaria 2 dias depois para rever aquele homem que havia sido socorrido. Inclusive ele disse que se tivesse alguma despesa a mais, ele ia pagar na volta. Exatamente, né? Quer dizer, que ele acertaria na volta. Né? Não estava passando, vamos dizer, como se diz, passando a bola pro hospedeiro lá. Pro dono da hospedaria. Pro dono da hospedaria, exatamente. Ele, na realidade, ele estava dizendo lá que ele se responsabilizaria por eventuais gastos além do que ele já tinha adiantado, né, Marcelo? Exatamente, e sem conhecer, sem saber nada, é uma profundidade essa parábola. E que exemplo maravilhoso. Jesus tinha uma poder de esclarecer as situações de uma forma maravilhosa, né? Quer dizer, olha que qualidade de amor, que qualidade dessa pessoa, né? Que sem conhecer, né? Será que nós faríamos isso, né, Marcelo? Aquela velha pergunta, né? A hora que a gente passar lá naquela estrada, será que a gente atenderia? Então, assim, mas olha que exemplo maravilhoso que Jesus nos dá para refletir. Um amigo meu espírita, que mora em São Paulo, uma vez ele descreveu uma cena que ele mesmo ficou envergonhado, né? Eu, então, se fosse comigo, também não ia ser diferente, mas só estou explicando que isso é uma coisa do dia a dia. Então ele contou o seguinte, olha, é o seguinte, eu estava andando por uma rua em São Paulo, havia um homem que provavelmente tinha bebido, né, e estava largado lá na sarjeta, né. Aí eu, espírita, passei, olhei, não parei. Também passou um padre, porque eu identifiquei que era um padre. Ele passou, olhou e também não parou. Logo depois veio um seguidor do protestantismo, que ele identificou porque ele estava com uma Bíblia embaixo do braço, entendeu? Também passou e não parou. Então, quer dizer, isso tudo é muito doloroso, né? Porque nós ainda estamos distantes de agir como o samaritano agiu lá naquela parábola, nessa história que atravessa 20 séculos, que temos ouvido esse convite há tanto tempo e ainda nos recusamos a praticar como deveria se praticar, né? Então o amor ágape é esse amor que não espera recompensa, é esse amor que diz naquela música, o Renato Russo tão bem define naquela música que é baseada no texto de Paulo de Tarso, a música Monte Castelo, né, Guilherme? E que é aquela música baseada na carta de Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento do céu e das coisas da terra, se eu não tiver amor, eu não sou nada. É mais ou menos isso, né, que fala aquele trecho, né? Pois não, Guilherme? É só o amor que conhece o que é verdade. Exatamente. É esse trecho aí. E é interessante porque a cidade de Corinto, à época lá de Jesus, na época de Paulo de Tarso, a cidade de Corinto, ela era considerada uma cidade dos prazeres. Era um porto e por ser um porto, muitas embarcações chegavam dos mais variados locais. E evidentemente que havia muita prostituição. E a energia sexual, ela era muito mal utilizada.
como infelizmente até hoje ainda é muito mal utilizada. E justamente para aquela população, para a igreja para a igreja de Corinto, né, para aquele povo, o nosso querido Paulo de Tarso descreve a mais bela carta, definindo a pureza do amor verdadeiro, né? Bem, amigos, nós podemos fazer a primeira pausa musical, Guilherme? Podemos. E em seguida retornaremos. Podemos. E vamos então ouvir, já que a gente está falando do Ágape, do Padre Marcelo Rossi, vamos ouvir do CD Ágape, vamos ouvir a música Amar como Jesus Amou. Aí sim, beleza. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nesse capítulo nós vamos encontrar uma mensagem muito edificante, muito profunda, ditada pelo Espírito Lázaro. É o item 8 do capítulo 11. É a primeira mensagem das instruções dos Espíritos. Essa mensagem é intitulada A Lei de Amor. E essa mensagem foi assinada pelo Espírito de Lázaro. Quem foi Lázaro? Lázaro é uma das personagens da época de Jesus, que conheceu Jesus, conviveu com Jesus e era muito amigo de Jesus. Ele tinha 2 irmãs. Como é que elas se chamavam, as 2 irmãs de Lázaro? Você sabe. Lógico que você sabe, João. Lembra que Jesus estava lá na casa de Lázaro, aí uma das irmãs falou para o Jesus: Mestre, diga para minha irmã vir me ajudar nos seus afazeres, porque ela só está ouvindo o Senhor falar essas coisas. Estou falando com as minhas palavras, né? Não está desse jeito, né? É que a sua irmã escolheu a melhor parte. Ou seja, Jesus estava fazendo os comentários entre os amigos e a irmã dela, uma estava preocupada com os afazeres domésticos e a outra estava preocupada em aprender as coisas espirituais que Jesus ensinava. Por isso que nesse momento Jesus fala: Marta, Marta. Lembrou? Verdade. Maria e Marta, né? As 2 irmãs eram Maria e Marta, e as 2 irmãs de Lázaro. E quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava nesse povoado, nesse vilarejo da época, chamado Betânia, que é onde vivia Lázaro junto com as irmãs. E Jesus, que não era bobo, não era nada, né? Naquela época não tinha Trivago, não tinha Booking.com, né? Para fazer reserva de hotel, reserva de hospedagem. Airbnb, né? Airbnb, exatamente. Como não tinha nada disso, não tinha telefone para fazer reserva, aí Jesus era muito amigo do Lázaro, falava: é aqui que eu fico, né? Ele já garantia a hospedagem dele. E evidentemente que eles eram muito amigos, e Jesus, com frequência, acompanhado de pelo menos alguns dos discípulos, Jesus se hospedava na casa de Lázaro. E esse Lázaro é o mesmo que foi considerado como morto, e na verdade ele não morreu, ele tinha tido uma crise de catalepsia. Catalepsia é uma doença que o metabolismo, as reações químicas do organismo ficam muito tênues, muito finas, e dá-se a impressão que a pessoa morreu. Naquela época, como não se tinha conhecimento, imagine vocês, até hoje, com todo o conhecimento que se tem da medicina, até hoje, para se estabelecer o diagnóstico de morte cerebral, às vezes os médicos, os neurologistas, os especialistas, os intensivistas, às vezes têm dificuldade. Imagina naquela época. Quantas pessoas que não foram enterradas
consideradas mortas e na verdade não haviam morrido. Lembra-se daquele ator que fez Antônio Maria na década de 70? Como é que é o nome dele? Sérgio Porto. O ator a personagem era Antônio Maria. Eu não sei se... Sérgio Cardoso. Isso aí. Sérgio Cardoso é o ator que ele morreu. Não me lembro exatamente por que foram verificar o caixão dele. Eu não sei se alguns meses depois. Acho que alguém depois, alguém ligado aí que tinha um conhecimento, um médico, assim, que falou, quando ficou sabendo da situação, aí que foi comentou isso aí, né? Exato. E aí quando falou dessa possibilidade que tinha um risco de acontecer, aí foi por isso que fizeram foram a reavaliar o caixão, né? Foram fazer a exumação, né? E evidentemente que o corpo dele foi encontrado de cabeça para baixo, de bruços, né? Tem alguma referência aí? Você não tem nenhuma referência? Tá, legal. Mas pelo menos é essa história que correu à época, né? Não sei, você lembra disso, Roberto? O ator Sérgio Cardoso e a personagem, ele ficou conhecido, uma das personagens que ele fez, que ficou muito conhecida, foi Antônio Maria. Também não me lembro qual novela, né? Talvez o nosso querido Guilherme encontre aí. Está escrito aqui assim, ó, que ao abrir o caixão, Sérgio Cardoso estaria virado de bruços e com arranhões no rosto. E continua, né? A notícia que fala assim, o fato foi sempre negado pela família, né? Tá legal. Então é essa referência que tem, mas ficou essa história, né? Bem, se até hoje temos dificuldade em estabelecer muitas vezes o diagnóstico de morte cerebral, imagine naquela época. E há uma outra personagem também, que é Talita, a filha de Jairo, que também era uma menina de menos de 10 anos de idade, que também foi considerada morta. Aí, a pedido de Jairo, as pessoas buscam a ajuda de Jesus, e Jesus fala, não, a menina só dorme, ela não está morta. E aí Jesus vai lá, estende as mãos e ela recobra a vida, entre aspas. Muito bem, então esse é o Lázaro. E Lázaro era muito amigo de Jesus. Por ser muito amigo, certamente ele era portador de muitas virtudes. E ele foi convidado também para participar do trabalho do Espírito da Verdade, que é esse trabalho da elaboração das obras da doutrina espírita. E uma das obras é o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho segundo o Espiritismo há algumas mensagens que são de autoria do espírito de Lázaro. E olha só o que ele fala sobre o amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Acaba com as misérias sociais, que foi o que o samaritano fez, acabando com a miséria daquele homem que se encontrava jogado e abandonado
após ter sido espancado por alguns ladrões. Então, olha só o que ele fala, né? João, Guilherme, amigos, o amor é este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Sol interior. Muito bonito, né? Então, amigos, amar o próximo, amar o irmão como a si mesmo, é apenas uma demonstração que damos a Deus que somos capazes de amar a Deus, amar ao Pai, demonstrando que amamos aqueles com quem convivemos, ou aqueles que cruzam o nosso caminho. Porque se nós prejudicamos aqueles com quem convivemos, se nós prejudicamos aqueles que cruzam o nosso caminho, que ferimos, que falamos mal, que fofocamos, que passamos a rasteira, nós não podemos dizer que amamos o nosso próximo e muito menos que amamos a Deus, porque por mais imperfeições que tenha aqueles que eventualmente cruzam o nosso caminho, aqueles que convivemos ou aqueles que convivemos, por mais imperfeições que eles tenham, se nós viramos as costas para eles, nós não podemos dizer que estamos amando a Deus, porque nós estamos destruindo uma obra que também é de Deus. E nós não podemos nos considerar superiores ou portadores de mais virtudes do que aqueles que cruzam o nosso caminho, porque nós estamos demonstrando que ainda estamos distantes de verdadeiramente amar a Deus. João, você separou aí alguma coisa aí para nós? Como é que está o negócio aí do Vivendo o Evangelho? Gostaria de ouvi-lo. É verdade, Marcelo. Tinha lido aqui uma mensagem, né, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, né? Ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Antônio Badu e Filho. A mensagem número 129, o título é Tua Luz. Então, o André Luiz nos dando ali o passo a passo de como é que a gente faz para amar o próximo, aquelas coisas, né? Que a gente fica sem saber exatamente como é que faz esse negócio de amar o próximo. Hoje em dia, na época de Jesus, são aquelas histórias que ele contava lá, a questão é exatamente a mesma coisa hoje. Mas enfim, ele diz assim: quase sempre te esqueces das pequenas atitudes de amor que podes dispensar ao próximo na vida cotidiana. Então a gente sempre esquece do que a gente pode fazer. Aí ele dá os exemplos aqui para a gente fazer, para a gente amar o próximo: gesto educado, resposta gentil, ajuda oportuna, apoio providencial. Olha que coisa interessante, né, Marcelo? Informação atenciosa. Olha que coisa importante, né? Quando a gente está precisando de uma ajuda, chega alguém educado, atencioso, nos informa. A gente está numa cidade, né, estranha. Não é legal quando você chega? Poxa! Os amigos que chegaram aqui em Vinhedo, como é que chega lá na casa do Marcelo? Você até nutre simpatia, né? Pela pessoa que nos informa com educação. Exatamente. Que é gentil, ou às vezes não sabe dar informação, mas indica quem sabe. Isso, exatamente. E, enfim, palavra de estímulo, né? Quanto a gente precisa aí na hora que a gente está lá, baixo astral, enfim. E muitas vezes uma palavra de estímulo é a mesma coisa que estender mãos para nos resgatar do abismo, né? Para não cairmos no abismo. A imagem é muito boa, Marcelo, exatamente.
Enfim, uma frase consoladora também da mesma forma, né? Olha que coisa impressionante. Tolerância em família, então são vários exemplos assim de o que é amar ao próximo. Às vezes pensa que o próximo é aquele que mora na casa da frente ou na rua de trás. Não, às vezes o próximo é aquele que está dentro de casa mesmo, lá, a esposa, o marido, o filho, o pai, né? E ele continua assim: encorajamento, amigo, e como é importante, né? Como a gente precisa estar atento. Às vezes tem um colega nosso de escola ou de trabalho que às vezes está passando uma dificuldade financeira ou dificuldade no casamento, né? Enfim, e aí a gente chegar e encorajar e levar algumas palavras, né, para dar força para a pessoa conseguir passar por aquela dificuldade, né? É o André Luiz nos ajudando aqui o passo a passo para ajudar o próximo. Iniciativa fraterna, né? Aquela coisa sem esperar recompensa, né, Marcelo? Aquele do amor ágape, né? Conversa edificante. Olha aí, o Marcelo estava até brincando agora há pouco falando sobre fofoca, etc. Né? Quer dizer, e até aí, Marcelo, deixa eu voltar abrindo um parênteses aqui. Eu falo que eu não sou muito de futebol, né? Sei. Mas eu sempre brinco, até eu converso com a Andréia, minha filha, sempre quem já me conhece, a gente já se relaciona. Eu tenho uma brincadeira que eu faço assim, quando o papo começa a rolar para algum lado assim meio esquisito, eu falo assim: você viu o jogo ontem? Nossa, ó, é impressionante. É impressionante como o papo muda, acaba aquilo que estava falando de desastre, de fofoca, de política, de não sei o que, pronto, acabou. Aí já começa a falar do Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Eu falei, aí ele fala assim: qual jogo? Não interessa, é só para mudar o assunto, né? Mas enfim, aí o André Luiz diz assim, né, conversa de, está dando exemplos, né? Encorajamento amigo, iniciativa fraterna, conversa edificante, né? Desculpa sincera, né? Não aquela desculpa fajuta, né? Que a hora que o cara sai, fala, miserável. Não é assim, né? Tem que pegar, desculpou, deixa pra lá. Às vezes, né? A gente precisa também, vai precisar de muita desculpa dos outros, né? E o desinteresse real, né? A gente ajudar o outro sem esperar que tenha uma recompensa, sem esperar que receba alguma coisa em troca, né? Então, aí o André Luiz conclui assim: amor é luz. Contudo, se ainda não guardas o sol no coração, pelo menos cultiva a chama humilde, esparzindo em torno de ti a claridade que puderes, em nome de Jesus. Que lindo, né? Então, amor é luz. Amor é luz, né? Quer dizer, se a gente ainda não tem um sol, que seja uma lamparinazinha, né? Alguma coisa, aquelas lâmpadas que tinha, né? Estava falando sobre o gerador, né? Às vezes tinha na roça lá antigamente aquela luz amarelinha lá de noite, assim, mas né, trazia o resultado. Então, iluminava as sombras. Expulsava as sombras. Então, assim, amor é luz. Acho que o André Luiz, ele vem nos trazer esse consolo, essa informação, né? Além do consolo, a informação, e esclarecendo, né, o quanto é importante o amor. E nesses exemplos que a gente citou aqui, né, lendo aqui André Luiz, quantas facetas, né, quantas diferentes... Que nós podemos fazer no dia a dia, né? São coisas simples. Diferentes, né? Formas, né? Coisas simples. São atitudes simples, situações as mais variáveis que a gente pode lançar, né? A nossa luz, o nosso encorajamento, né? A nossa iniciativa fraterna, a nossa conversa edificante. Conversa edificante. Desculpa sincera. Enfim. E depende só da gente, né, Marcelo? Sim. A hora que a gente resolver, falar, não, a partir de agora eu vou começar a fazer. É lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Mas vamos começar, né? E o mais legal de tudo, assim, é aquilo que até o Marcelo estava comentando aqui agora. Assim, no final das contas, é a gente que recebe mais. A hora que a gente consegue, vamos dizer, abrir o coração para exercitar esse tipo de coisa, né? Fazer o bem, buscar auxiliar, buscar amparar, consolar, encorajar. No final das contas, a vibração que a gente recebe de volta é tão boa, né?
Quem de nós não teve a oportunidade de ajudar alguém e depois a gente não ficou se sentindo bem, né? Então é muito impressionante realmente principalmente naquele momento, né, de que a cabeça ferve, né, que você fica com raiva, que você fica com aquele sentimento de intolerância, que você tem vontade de acabar com a pessoa, né, que o ofendeu, que o traiu, que o quis passar a perna em você, né? Que fechou no trânsito, né? Que fechou no trânsito, aquelas histórias todas lá do trânsito, né? Sempre o trânsito, né? Mas eu acho que são situações aí as mais variadas que nós podemos lançar luz, né? Sem dúvida, podemos lançar luz. Podemos lançar luz, e a luz faz com que as trevas sejam extintas, né? É verdade. E é aquela coisa, né? Quer dizer, a gente não adianta, não precisamos querer de uma hora para outra virar, a gente ficar com medo de que vai virar santo ou anjo de uma hora para outra. Não vamos conseguir. Imagina. Então, mas um pouquinho a gente já pode tomar a decisão, né, Guilherme? Tomar essa decisão e da gente ir mudando as nossas atitudes, através de lá, começar a mudança dentro do nosso coração, né, da nossa mente. Aquela conversa, até o Guilherme outro dia lá falou sobre a questão lá do trânsito, etc. Deu aí o exemplo que ele, né, da situação que ele viveu, enfim. Mas a gente tem que tomar essa decisão e começar o quanto antes, né, Marcelo? Sem dúvida. Para não ficar perdendo tempo aqui, né? Então, um trabalho danado para a gente encarnar, né? Até escolher um pai, a mãe e tal, aquele negócio todo. E a gente comenta quantos quilos de arroz a gente já comeu até hoje, quanto litro de leite, enfim. Se for computar quantos animais, né, que já nos foram necessários morrerem para nos alimentar. Para nós sobreviver. E aí, às vezes, a hora que a gente começa a ir por esse caminho, é um negócio muito interessante para a gente falar, nossa, quantas coisas são movimentadas, por exemplo. Quantos litros de combustível a gente já colocou no carro até hoje? Aí você para pensar, o negócio, nossa, é impressionante, né? Quer dizer, então assim, quantas e quantas coisas, aí simplesmente para a gente chegar no final da vida e não ter melhorado nada, né? Eu acho, é um desperdício muito grande desperdiçado tempo, de recurso, né? De tempo, recurso, e para a gente chegar lá e depois, e a gente só é feliz, aquela história, né? Jesus só quer que a gente seja feliz, né? Então, e a gente só é feliz na hora que a gente consegue amar o próximo, a gente consegue, vamos dizer, passar por cima do nosso egoísmo e atingir, vamos dizer, com atitudes positivas, igual o André Luiz falou aqui, né? E é interessante, até como a gente estava comentando antes aí do programa, nessa época do Natal, né, aproveitando que a gente está falando aqui né, estamos... Então é Natal, exatamente, próximos aí do Natal. É o momento em que a gente acaba ficando mais fraterno, né? Quer dizer, as vibrações aí, a importância, o peso, né, da lembrança da vinda de Jesus aqui entre nós é tão importante, é tão magnético, né? Magneticamente falando assim, tão forte, né? Que a gente acaba exercitando mais caridade. A gente deseja, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E realmente, nesse momento, a gente deseja mesmo. Sim, né, Marcelo? Então, e isso transforma a superfície, né, a face da Terra. E quanto seria melhor esse nosso convívio? Porque realmente, nesse final de ano, assim, não fica tudo mais... Se pudéssemos considerar Natal todos os dias. né? Todos os dias, porque... não fica mais legal, não fica mais leve, é tão gostoso, né? As pessoas viajam e tal, e vão ver, né? Igual vocês estão, né? Os amigos estão visitando aqui o Marcelo. E então as vibrações são mais leves. E por quê? Exatamente por causa dessa influência de Jesus. E aí, se a gente praticasse isso durante todo o ano, né, Marcelo, igual você comentou, aí seria muito melhor, né? A gente já teria um passo e tanto. Mas a gente vai chegar lá. E todas essas situações propostas são situações em que podemos ser úteis. E tem um pensamento da Joana de Ângeles que eu acho muito legal, sabe, João e amigos, que ela diz assim, que a única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis. Entendeu? E é verdade. É verdade. Né? É verdade. A hora que a gente para quando a gente é útil, aí sim é que nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos
preenchidos, né? Nos sentimos com felicidade real, né? Não é aquela felicidade maculada por algum sentimento, alguma ação, né? Alguma coisa que normalmente a gente costuma fazer. Aí a hora que a gente consegue ser útil, consegue ajudar, igual esses exemplos aqui simples, como o Marcelo disse, das atitudes no dia a dia, na fila do banco, no trânsito, sempre o trânsito. As mais variadas situações. Por exemplo, na escola, né? Está estudando, está na escola. Opa, o professor com o aluno com o professor, ou entre alunos. No trabalho, não é Guilherme? O Guilherme, no trabalho dele aí, ele faz bastante aconselhamentos aí nessa linha. Mas assim, a hora que a gente para refletir, né? Quantas oportunidades, e quantas delas a gente deixa passar, né? Depois que passa, caramba, eu podia ter feito aquilo. Mas já é um progresso isso, né? Quando a gente pensa assim, poderia ter feito aquilo, já é um progresso, porque há um tempo atrás a gente não só pensaria isso, como a gente ainda ia querer prejudicar o outro ainda, né? Se a gente já pensa assim, nossa, eu poderia ter ajudado ali, poderia ter sido mais cordial, né? Ter dado uma resposta melhor para o chefe ou para o subordinado. Né? Valeria a pena, em cada situação que nós vivemos no nosso dia a dia, nós perguntarmos para nós mesmos se nós poderíamos ter feito algo mais. Né? Tem uma pergunta, é meio forte assim, né? Mas de vez em quando a gente pensa, tipo assim, como é que Jesus faria numa situação dessa? É meio forte demais, porque a gente está ainda meio longe. Muita pretensão. Nós estamos no vagão lá de trás, Jesus está lá na primeira classe, assim, vamos dizer, a gente está lá atrás. Mas enfim, é legal para a gente refletir, né? Será que é assim que... ou não Jesus, mas, por exemplo, uma pessoa mais avançada, um espírito elevado, como é que ele se comportaria? Né, Guilherme? É isso mesmo. Muito bom. Vamos lá então, Guilherme? Vamos fazer a nossa segunda pausa musical? Vamos. Já que a gente estava falando dessa música, vamos ouvir Monte Castelo, mas não na voz de Renato Russo, na voz, em homenagem à Igreja Católica, aos amigos que aqui estão e a frequentam, na voz do padre Reginaldo Manzotti. Estamos com o programa Momentos Espirituais, hoje recebendo a visita dos nossos queridos primos Roberto, Reinaldo, Lucas, Pedro, João, Tiago, né? Você vê tudo nome, né? Roberto, Reinaldo e Lucas, e também na companhia do nosso querido João, do nosso querido Guilherme, estudando sobre o capítulo 11, amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E lá na carta de Paulo aos Romanos, lá no finalzinho da carta, sabe, Roberto, Reinaldo, amigos, lá no finalzinho da carta, no capítulo 15, então depois você vê lá, né, o último capítulo das cartas de Paulo, ele começava a mandar um abraço para fulano, para cicrano, que nem o Maguila, sabe o Maguila, quando ele ia, depois que ele ganhava as lutas lá na época do Luciano do Vale, aquela coisa toda, ele não agradecia, né? Eu quero dar um abraço pro meu tio, para não sei quem, pro meu patrocinador, né? E aí então o Paulo começa a mandar um abraço pro Huguinho, pro Zezinho, pro Luizinho, né? E vai por aí afora, né? E dependendo da cidade, da carta que era endereçada, então ele falava o nome das pessoas que pertenciam àquela igreja, né? A igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Roma, né? Que no caso era a carta aos romanos. E aí, lá no finalzinho da carta, aí o autor da carta, ele escreve assim: e eu, Tércio, que redijo essa carta, também quero mandar um abraço pro fulano, pro cicrano, pro beltrano. Entendeu? Ou seja, o Paulo, na verdade, ele ditava as cartas. E ele, numa obra psicografada pelo Chico Xavier, muito bonita, chamada Paulo e Estevão, é revelado isso. O Paulo ditava
todas as cartas que o Paulo escreveu, exceto a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita de próprio punho pelo Paulo. Tanto é que muitas pessoas, muitos estudiosos acham que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo, porque ela foge de quando você compara com as outras, ela é completamente diferente. Mas aí, no livro Paulo e Estevão, o Emmanuel, que é o autor espiritual, ele faz essa revelação, que a única carta que foi escrita de próprio punho por Paulo foi a carta aos Hebreus, e as outras ele ditava. E aí ele explica por que ele ditava. Ele ditava porque ele estava acompanhado de alguns amigos quando ele escrevia a carta. Não era só o cara que escrevia, tinha mais alguns amigos. Então ele fala que se lhe faltasse a inspiração apareceria, surgiria entre os amigos que estavam juntos. Entendeu? Então, por esse motivo que eu estou falando para vocês, né? Lógico que eu não estou me comparando a Paulo, né? Muito longe disso. Mas, por exemplo, se vocês quiserem fazer algum comentário, tiverem alguma inspiração, alguma intuição, tranquilo, sem problema nenhum, entendeu? Então, por isso que fica aí o convite, né, João? E é legal, assim, quando a gente participa aqui do programa, né? E aí tem outros amigos, assim, juntos, aqui conversando. Uma hora vem uma inspiração, um fala uma coisa, aí o outro pega uma outra faceta, né, da lição, e complementando, né, Marcelo? Então, o Zé Irmão, o nosso querido Fabinho, né, o Guilherme, o Marcos, né? Sim, o nosso querido Marcos Melo, que hoje não pôde participar conosco. Um abraço carinhoso a ele. Isso, um abração para ele, vai estar viajando amanhã, né? Mas enfim, então é muito impressionante mesmo como vem assim essa questão da inspiração. Aí vai... Um abraço para ele, um abraço para o Fábio, um abraço para todo mundo. Para os 25 vizinhos de cima, os 25 de baixo. É isso aí. Bom, muito bem. Então, nós vamos fazer um comentário agora de uma outra passagem muito interessante, muito profunda de Jesus, que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 22 também, versículos de 15 a 22. Então, lá nós vamos encontrar o seguinte trecho. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César, ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta, e deixando-o, retiraram-se. E agora, hein?
que será que nós faríamos? O que será que nós faríamos? Muito bem. Naquela época, mas é só naquela época, os judeus não gostavam de pagar impostos. E também isso era uma coisa só dos judeus, né? Uma situação só dos judeus. Nós brasileiros já gostamos de pagar impostos. Isso, Não à exatamente. toa temos a maior carga tributária. Não à toa temos a maior carga tributária do planeta. E o próprio E só nome, nos libertamos no dia 13 de maio dela. E o próprio nome já diz, é imposto. É imposto, é uma não imposição. Não é facultativo. Não é imposto. facultativo. É verdade, bem lembrado isso, hein? Então, mas naquela época, os judeus, eles tinham essa questão do imposto, que era uma situação relevante, né? Que evidentemente que eles não gostavam de pagar, e no entanto, como o governo romano tinha imposição, tinha conquistado aquela região, domínio, né? Tinha dominado, então o povo, os romanos, quando eles invadiam determinada área e conquistavam aquela área, eles impunham a lei deles. Mas eles também sabiam conviver com o povo local, porque eles se associavam com a elite da região, e aquela elite se sujeitava às ordens dos romanos e também tinham vantagens, né? Vantagens financeiras, algumas regalias, né? Vantagens de tráfico de influência, vantagens que lhe eram favoráveis, né? Evidentemente, e isso facilitava o domínio dos romanos sobre aquela área dominada. E lá com os judeus não era diferente. Só que volta e meia os judeus ficavam revoltados com esse negócio de ficar pagando tributo para os romanos. Por isso que tinha a figura do publicano. O publicano era o cobrador de impostos. E eles eram tidos como pessoas de má vida, porque imagina vocês, eles eram judeus e eles cobravam os impostos dos judeus e repassavam para os romanos. Só que uma parte era do trabalho deles. Só que eles, olha só naquela época, né? Só que eles não tem mais, né, muitas vezes desviavam, por exemplo, era para pagar 10 para os romanos, e eles pagavam 8 e ficavam com 2. Olha só que coisa, naquela época acontecia isso. E então já havia o desvio, né? Evidentemente, já havia corrupção. E os publicanos, apesar de serem judeus, eles eram considerados pessoas de má vida. Muito bem. Os fariseus, que era o grupo dominante lá da época, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Então, se Jesus falasse que era para pagar o imposto, para pagar o imposto e ficar calado, então ele ia ofender os judeus. Se Jesus falasse que não era para pagar o imposto, ele ia ofender a autoridade romana, e os judeus e os fariseus que já queriam a cabeça de Jesus, porque Jesus incomodava, né? Estava trazendo ideias novas, pensamentos novos, etc, etc. Então, os judeus já teriam como acusar Jesus e entregá-lo aos romanos, a autoridade romana, e lógico que a crucificação ia ser antecipada. Só que Jesus é Jesus, né? Então, Jesus não adianta você querer colocar em sinuca de bico, porque qualquer sinuca Jesus sai, entendeu? Tanto é que tem aquela passagem da mulher adúltera, né? Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés ensina que ela deve ser apedrejada. E você, o que diz?
Olha só. Aí, quando fala apedrejada, não é jogar meia dúzia de pedras, não. É apedrejada até a morte. E também não era pedrinha, né? Era pedra grande mesmo, né? Imagina morrer por essa dilapidação. Tenha santa paciência, né? Pensar que nós já fizemos isso. Nossa, é muito impressionante. Tá? Muita ignorância. Para refletir sobre a situação em si, né? Porque fica meio poético o negócio. Exato. Apedrejada, assim. Não, ela é levar pedrada de grandes pedras até morrer. Quer dizer, Exato. É muito bárbaro. Então, e aí, quando os fariseus perguntam para Jesus, e tu, o que dizes? Se Jesus falasse, não, tem que apedrejar, tem que seguir o que Moisés falou. Então, aí que doutrina é essa de Jesus, do perdão, da fraternidade que ele veio ensinar, se ele está mandando apedrejar? Agora, se Jesus falasse que não era para apedrejar, ele ia contra a lei de Moisés, porque Moisés mandava apedrejar. Entendeu? E aí ele já tinha um motivo, que já está indo contra a lei de Moisés, já tinha um motivo para antecipar a crucificação. Exatamente, era tudo o que eles queriam, né? Quer dizer, pegar Jesus em uma contradição. Impressionante quantas vezes Jesus foi tentado ali, né? Quer dizer, em situações tipo sinuca de bico, usando a imagem que o Marcelo colocou, várias e várias vezes, né? E como ele se saiu. E como ele se saiu, né? Nessa situação da mulher adúltera, ele simplesmente falou, né? Porque tinha um monte de pessoas lá, já com as pedras na mão, já pronto para começar a apedrejá-la. Porque eles jogaram a mulher próxima de Jesus, jogaram a mulher próxima de Jesus. Aí então, o que Jesus diz? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. E a começar das pessoas mais velhas, todas as pessoas foram saindo e todo mundo, ninguém apedrejou aquela mulher, porque Jesus colocou um peso na consciência de cada um, né? Se você não tem pecado, pode começar a apedrejar, se você nunca errou. Aí, como Jesus ficou só ele e a mulher adúltera, aí ele perguntou para a mulher, como se não soubesse, eu acho essa parte demais, né? Ninguém te condenou? Aí a mulher responde que não, e ele diz, eu também não te condeno. O único que poderia condenar era ele. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. E segundo as tradições cristãs, ela foi e nunca mais pecou. E não é a Maria Madalena, viu? É simplesmente uma mulher adúltera, né? Não está escrito que é a Maria Madalena. A Maria Madalena, ela era portadora de 7, nós consideramos 7 espíritos obsessores, né? No Evangelho está como 7 demônios. Demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito. E com o passar dos séculos, demônio atingiu um conceito de pessoa de espírito eternamente voltado para o mal. Só que a Maria Madalena tinha 7 demônios e Jesus expulsou os 7 demônios e ela foi curada. E aí depois ela passou a seguir Jesus. Entendeu? Mas evidentemente que quando fala a expressão Jesus expulsou os demônios, Jesus encaminhou aqueles espíritos, orientou, eles foram orientados, foram esclarecidos, né? É nesse sentido de expulsão. Muito bem, mas voltando lá na moedinha, né? Que Jesus fala, que eles perguntam se é lícito pagar ou não o imposto. Aí, se Jesus fala que tem que pagar, ele está indo contra os judeus. Se fala que não tem que pagar, está indo contra os romanos, contra os interesses dos romanos. Então o que Jesus faz? Jesus aproveita aquela situação e traz um ensinamento. Primeiro, ele pede para que um daqueles que fizeram a pergunta, para apresentar uma moeda.
se eles tinham a moeda, o que significa? Que eles também se beneficiavam dos negócios que aquela moeda representava. Então, quando Jesus pede a moeda, Jesus está falando, se você é contra, por que você anda com a moeda então? Entendeu? Então, quer dizer, a hipocrisia é de quem? A hipocrisia começa deles mesmos, né? Aí Jesus apresenta, o fariseu apresenta a moeda, e aí Jesus pergunta de quem é esta figura, é de César. Então Jesus, dai a César, diz aquela célebre frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, as coisas materiais vamos cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres. E as coisas espirituais, vamos cumprir com as coisas espirituais. Ou seja, as coisas de Deus, vamos nos tornar pessoas melhores espiritualmente e vamos cumprir os nossos deveres. Se a lei que impera é a lei do domínio romano, vamos cumprir as ordens. Se amanhã mudar a política, aí tudo bem, aí nós seguimos o nosso rumo. Entendeu? Mas nada de... Ele não estimulou a guerra, não estimulou nenhum levante contra o Império Romano, nada de nenhuma revolta, como ele foi acusado depois, né? Então, nada disso. E eles estavam exatamente querendo acusá-lo aí, como você bem disse, né? Queria ver que ele caísse numa contradição. Numa contradição, né? Como se estivesse incitando a revolta. E em nenhum momento, é muita sabedoria. É muita sabedoria. É muito impressionante, as lições de Jesus são muito... E nós vamos encontrar, né, o João, aqui na obra Vivendo o Evangelho, um comentário muito legal sobre essa passagem, que dai a César, né? É mais no comecinho, João. Guilherme, podemos fazer uma pausa? Você tem aí alguma coisa na agulha? Ou a gente segue adiante com o comentário? Não, podemos fazer. Aí nós faremos a última pausa e aí nós retomamos essa reflexão. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e, seguindo a sugestão do nosso querido Marcelo, nós vamos ler aqui uma passagem do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, a lição número 130, dando sequência ao que o Marcelo estava comentando, né? A gente estava comentando sobre a questão da moeda lá, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o André Luiz nos traz a seguinte lição, com o título César e Deus. Você tem qualidades, é honesto e é humilde também, não prejudica e ajuda. Então ele tem uma afirmativa e uma cutucada, né? Perguntando assim, né? Respeita e ama, você não ofende e perdoa. É muito forte, né, Marcelo? O André Luiz, ele faz um jogo muito... Mas assim, exatamente nos exemplificando, porque às vezes a gente esconde, né? Fica escondendo o real sentimento, as reais... Né? Para refletir mesmo. Para refletir mesmo, né? Para cutucar mesmo. Você trabalha e é generoso? Será que a gente é generoso ou, né, com os outros, ou só trabalha, a gente só se importa com a gente mesmo? Né? Porque trabalhar é obrigação e ser generoso é fazer algo mais, né? É o algo mais, exatamente esse é o ponto. Não inveja e é solidário? Não invejar é uma coisa, ser solidário é um passo a mais, né, Marcelo? Porque se eu não invejo, então quer dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não invejo, não matei ninguém, não roubei ninguém, eu sou uma pessoa boa, né? Não matei, não roubei, não invejo, né? Mas será que nós não ser invejoso é obrigação? É obrigação. Agora o que é fazer um pouco mais? Ser generoso, perdoar, ser solidário.
E aí a próxima aqui é muito interessante, aquilo que a gente mais ou menos comentou aí antes. Acolhe os seus e o próximo, né? Quer dizer, a gente só se preocupa lá com os nossos familiares, filhos, nossos familiares, tal. Aí eu tenho lá os outros. Agora nessa época de Natal, a gente até surge aqueles filmezinhos aí no WhatsApp e tal, sobre exemplos, né, de pessoas que vão, né, se desdobrar para atender pessoas que moram na rua, assim, tal, para levar uma ceia, enfim, que são atos muito bonitos, né? E ele fala assim, então é isso aí, acolhe os seus e o próximo. Qual o próximo? Aquele que está próximo, né, Guilherme? Não é assim o conceito? A gente só ajuda os do nosso time? Pois é. E o do time dos outros? Essa questão do time é bem... acho que até é Se muito é do importante. meu time, eu ajudo. Acho que é importante porque, assim, infelizmente, né, a gente tem visto tantas coisas feias, assim, acontecerem, né, tristes, né, na realidade, por causa de diferença de time e tal, tantas coisas tristes acontecendo aí na nossa sociedade. A gente precisa, é mais do que urgente, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa mudar. E então, aí ele continua assim, o André Luiz nos ajudando. Ele fala assim: não despreza e auxilia. Além de não desprezar, simplesmente não desprezar, você vai lá e estende a mão para aquele que caiu, como, né, você estava comentando, aquele que estava, do seu amigo contou a história lá daquele que ele estava bêbado na sarjeta, estava na sarjeta e passou um, passou outro e todo mundo deixou ele lá, né? E aí o André Luiz continua assim: é digno e cultiva o bem. A gente é digno, mas assim, mas a gente realmente cultiva o bem, a gente leva essa lição, isso que a gente sente já para frente, para a vida, né? E outra aqui que também é muito boa: não agride e tolera, né? Quer dizer, não agredir é claro que já é alguma coisa, né, Marcelo, sem sombra de dúvida, mas é aquele... Só que é meio obrigação, né? Meio não agredir obrigação. é meio obrigação. Obrigação. Não ser violenta é obrigação. Exatamente, e tolerar, né? Então aí ele conclui assim: o caminho da virtude, segundo Jesus, é acatar as leis humanas sem esquecer o código divino. Olha que coisa legal. Acatar as leis humanas sem esquecer o código divino. Contudo, há muita gente correta que está de acordo com César, mas ainda desconhece o compromisso com Deus. Olha que coisa que mexe. O André Luiz, ele mexe muito comigo. Nossa, é muito impressionante. O André Luiz, cada vez que eu leio esses livros aqui, eu fico, nossa, que coisa impressionante. Mas é ótimo para a gente refletir. Igual o Marcelo falou, ele puxa exatamente esses pontos para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Que aí fica assim, não, mas eu não agrido, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou digno e tal, assim, mas quanto a gente tem ajudado o próximo, né? Quantas oportunidades a gente não tem deixado passar, não é verdade? A gente precisa refletir essas coisas, pra gente, porque assim, é que ele estava comentando, quer dizer, dá uma mão de obra danada pra gente encarnar, né? E até a gente chegar a ter a família, quantas pessoas se sacrificam para que a gente tenha arroz no mercado para a gente comprar, né? E assim, o que a gente tem feito assim para melhorar a vida dessas pessoas, melhorar outras pessoas que não têm condições de ter o alimento, enfim, né? O quanto a gente tem realmente se esforçado, não é verdade? Né? Voltando um pouquinho atrás, na tua luz, André Luiz nos mostrou 13 segmentos bastante importantes, e neste próximo segmento, César e Deus, ele nos mostra 10 segmentos. Se nós conseguirmos colocar no nosso dia a dia pelo menos um desses segmentos, a gente já se deve ser feliz, né? Por
conseguir alcançar alguma coisa que ele tenta nos passar. Isso é muito importante, né? E eu acredito que todos nós temos condições de tentar conseguirmos esse evento, esse intento, né, vamos dizer assim. Essas virtudes, né, Roberto? Essas virtudes, isso. E com certeza, se conseguirmos fazer isso, nos sentiremos muito confortados. Isso é bastante importante para que a gente consiga refletir sobre isso. Beleza, É isso verdade, aí. muito bem. A gente tem que exercitar mesmo, tem que pegar e ir buscando, tentando, né, Marcelo? A gente, e aí a hora que a gente começar a sentir esse prazer aí, porque é muito bom a hora que a gente consegue, né? Não é sempre que a gente consegue, mas assim, de vez em quando a gente consegue ser mais gentil no trânsito, consegue ceder a vez na fila do banco, consegue ser educado, né? E aí vem um bem-estar, né? Vem um bem-estar muito grande. E essa é a felicidade, né, que Jesus nos promete, né? Que a gente, a partir do momento que a gente deixar de lado essa como é que chama, igual o Emmanuel fala que ele se sentiu como um crocodilo, né, quando foi lá. Quando a gente deixar de ser crocodilo, né, quando a gente passar, vamos dizer, melhorar nosso coração, melhorar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos, né? E aí a gente vai ser feliz. É só isso que Jesus quer. É simples, né, Marcelo? Sem dúvida. Vocês estão falando simples, e o bem é simples, que é uma outra mensagem aqui, uma outra reflexão que o nosso querido André Luiz faz também nessa obra, Vivendo o Evangelho. Então ele diz assim: o gesto de amor em dado momento se resume à simples palavra de entendimento na discórdia, né? Quantas vezes, né? Uma palavra de entendimento acalma a discussão, né? Que foi até aquele exemplo que você deu, que você puxou o assunto do jogo de futebol, que era para chamar a atenção para outro problema e para a discussão acabar, né? A discussão anterior, para mudar de assunto, para a discussão não crescer. Para mudar o tema, né? Para mudar o tema. O tema estava né? complicado. Mas o objetivo era o entendimento. Exatamente. Na discórdia que se apresentava. Porque realmente, né, Marcelo? Assim, a hora que a coisa está pegando fogo, é difícil lá na hora, mas a gente precisa, a gente consegue. Mas a hora que está a coisa pegando fogo, lá a hora que a gente consegue, tem vamos dizer, essa presença de espírito para conseguir essa palavra, igual o André Luiz diz que você comentou aí, é muito maravilhoso. Sem dúvida. Então, olha só, se resume a simples palavra de entendimento na discórdia, palavra de perdão na ofensa. E perdoar é não devolver o mal que alguém tenha nos provocado. Se alguém nos ofendeu, o problema é de quem ofendeu. Agora, só o fato de você não devolver a ofensa, de você não devolver o mal que você sofreu, você já perdoou. Agora, lógico que para você, muitas pessoas confundem perdoar com esquecer. E para esquecer depende da memória. Tem muita coisa que eu gostaria de esquecer e até hoje eu não consegui esquecer. Entendeu? Até hoje. Conta aí, Márcio. Então, por exemplo, a dona Sônia que não nos ouça, né? Mas, sabe aquela história? A primeira namorada. Você acredita que até hoje eu sei o telefone dela? Ixi, Maria. E levei uma cacetada, entendeu? Tô fazendo como é que se diz, né? Uma auto-psicanálise aqui, né? Mas, ô Marcelo, naquela época o número de telefone tinha 5 dígitos só, então você não vai nem conseguir. Pois aqueles 4 últimos, te falo agora, 2582. Entendeu? E depois teve a progressão eu também sei qual é, entendeu? Então, por incrível que pareça, vamos dizer assim, né? Não fui eu que terminei, né? Ela é que terminou, então quer dizer, né? E mesmo assim eu guardo o número até hoje. E hoje não tem importância nenhuma, né? Você olha para trás, você fala, meu Deus, o que é aquilo, né? E só que eram outros conceitos, outro nível de amadurecimento, né? E lógico que a minha vida foi para um canto, a vida dela foi para outro. Depois
eu a encontrei algumas vezes, ela se casou, teve filhos, tal, mas tudo bem, entendeu? E passou, né? Você não pode considerar que aquele pé no bumbum que eu levei lá atrás, que aquilo vai ficar marcado para o resto da vida, né? Ou então que se eu tivesse a oportunidade de voltar com ela, quando eu voltasse, eu que ia fazer o contrário, entendeu? Então, quer dizer, não tem nada a ver, né? São situações que significam apenas o amadurecimento, né? Conforme a gente vai amadurecendo, você vai tendo um outro entendimento. E perdoar não é esquecer. Perdoar é não devolver o mal que alguém tenha lhe provocado. Se você não devolveu o mal, você já perdoou. Agora, para que esse perdão se consolide, precisa do tempo. O tempo vai diluindo aquele acontecimento infeliz, você vai dando um outro significado para aquele acontecimento, até que chega um momento que você se lembra daquele acontecimento infeliz, mas você não se importa. Quando você não se importa, está estabelecido o perdão real. Entendeu? Agora é lógico, precisa do tempo, né? Esquecer? Pode esquecer, você não vai esquecer. Tem um monte de coisa que a gente gostaria de esquecer, né? Pois não, Roberto, fica à vontade. Eu me sinto muito feliz por ter acontecido isso com você naquela época. Ah, exatamente, tá vendo? Se não fosse dessa maneira, eu não teria ganho um primo. Exatamente. Mais um primo. Para mim é uma honra, é verdade. O prazer é muito grande. Os caminhos, né, foram para esse lado, né? Vamos ligar, pega o telefone e vamos ligar para ela para agradecer, então, pé na mão, né? Esse mesmo número. Só que tem um detalhe, esse número é de quando ela era solteira, que ela morava com os pais, tal. O Guilherme vai lá no, né? O Guilherme não perdoa. O Guilherme não perde. Eu perdoo. Eu nem devolvo. Então, por exemplo, o gesto de amor em dado momento se resume a simples palavra de misericórdia na mágoa, simples palavra de compreensão no conflito. Né? Quantos conflitos que são evitados apenas com uma palavra de entendimento, de compreensão. Simples palavra de coragem na fraqueza. Simples palavra de calma no desespero. Simples palavra de humildade na arrogância. Simples palavra de ânimo na provação. Quantos irmãos nossos que tomam conhecimento, que recebem um diagnóstico, por exemplo, de câncer, e nós procuramos estender, dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de encorajamento, que essa pessoa vai ter a capacidade de superar aquela adversidade, que vai fazer o tratamento, que vai ficar boa, e que vai ser uma experiência, vai ser um aprendizado, né? Eu até falo para as minhas pacientes, quando eu dou, infelizmente, o diagnóstico de que ela está com câncer de mama ou câncer ginecológico, não que eu seja mais que os outros, né? Mas eu digo que ela não deve perguntar para Deus por que comigo, e sim perguntar para Deus o que devemos aprender com essa experiência. Né? Então, quer dizer, você já muda o foco, né? Se ela mostrar fé, coragem, se ela mostrar resignação, ela vai se tornar um exemplo positivo para as pessoas que ela convive. Então, só de se tornar um exemplo positivo para as pessoas que ela convive, essa doença vai acabar sendo uma bênção na vida dela. Entendeu? Uma palavra de fé na descrença, uma palavra de esperança na tristeza, uma palavra de caridade na intolerância, uma palavra de resignação na dor, uma palavra de benevolência na aflição. Benevolência significa boa vontade. Então, se nós temos uma palavra de boa vontade naquele momento de aflição que nós estamos, ou que as pessoas que convivemos estão, essa boa vontade já é um estímulo para quem está na aflição.
uma palavra de certeza na dúvida. O bem é simples. Não imagine que o ato de amor, continua André Luiz, tenha de ser espetacular. O sol guarda na intimidade poderosa usina de energia, mas basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Embora seja uma usina de energia, apenas um raio de luz é suficiente para clarear, né? Muito bom. Pois não, João? O André Luiz é muito querido, esse espírito. Eu adoro assim, as mensagens dele. E também o seguinte, né, Marcelo, uma coisa que você comentou aqui no início aqui que a gente sempre comenta, que a grande maioria, né, das situações de atendimentos de espíritos, né, quando vão ser atendidos para serem esclarecidos, encaminhados, uma grande parte desses problemas, dessa infelicidade, né, que eles vivem, é em função de enganos, né? E, por exemplo, igual está aqui assim, né? Ele fala, entendimento na discórdia, né? Perdão na ofensa. Às vezes a pessoa ofendeu, né? Numa situação que nem tinha aquela intenção tão grande de magoar, de machucar, mas acontece, né? E aí nos trabalhos assim de assistência, de atendimento aos espíritos, eles são esclarecidos. Na realidade, houve um engano durante uma passagem ou outra da vida, né? Porque com esses conceitos, né, que a gente traz de que a vida, né, a gente nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre até aprender. Muitas vezes em alguma vida a gente faz o papel do, vamos dizer, o que foi traído, na outra a gente trai, né? E aí os espíritos, quando chegam, às vezes muito revoltados, às vezes de tanto sofrimento, né? E eles é mostrada a situação anterior, né? Porque ele fica sempre preso àquela situação da última vida, onde ele foi traído, ele foi ludibriado, enfim, né? Aquele outro espírito lá fez alguma coisa de ruim. E aí os mentores mostram a eles situações de vidas anteriores em que eles foram os que traíram. E aí quando aí eles falam, nossa, então é por isso que ele tinha essa sensação de tanto ódio dele com relação à minha pessoa e da minha parte com relação a ele. E aí simplesmente esclarece que é um mal entendido. Na realidade não existe nem só um culpado, nem inocente nessa história. Então somos todos, como dizia a nossa querida Dona Marta, inclusive ela desencarnou essa semana. Puxa vida, essa semana, cara. Fui lá despedir, foi assim, muito emocionante. Faço ideia. E ela dizia assim, que a gente, não existe coitadinho, né? Existe o culpadinho. Nós estamos mais para culpadinhos do que para coitadinhos, né? A gente se acha sempre coitado na situação, mas a gente está muito mais com, vamos dizer, carregando culpas de situações, né, que a gente viveu, e a gente não sabe nem muito bem em qual das experiências de vida que a gente teve, né? Então, assim, e aí acaba gerando uma situação de ódio, de rancor, e esse negócio vira uma bola de neve, vai sempre crescendo, né, Guilherme? E aí, a partir do momento que esclarece, uma das duas partes, né, decide, e aí fala que perdão na ofensa, entendimento na discórdia. Por isso que a hora que você falou aqui, né, Marcelo, dessa passagem aqui, misericórdia na mágoa, sim, compreensão no conflito. Então aí a hora que a gente consegue, tem essa presença de espírito, pronto, aí acaba o nó. É como um raio de sol. É como um raio de sol que chega e manda as trevas para longe. Exatamente. Bem, amigos, então vamos nos despedir, né, das nossas reflexões de hoje.
gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, que sempre nos manda lembranças e mensagens carinhosas.